é sobre o Tagliaferro, porque a gente tem aí uma novidade no caso dele, sobre ele se tornar réu, né? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-assessor de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, o Eduardo Tagliaferro. A denúncia da PGR aponta que Tagliaferro teria atuado para prejudicar a legitimidade do processo eleitoral e investigações ligadas ao 8 de janeiro de 2023, quando aquelas pessoas todas destruíram os palácios da Praça dos Três Poderes. Os crimes imputados incluem coação no curso de processo judicial, violação de sigilo funcional e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, além de impedimento ou dificultamento de investigação contra essa organização criminosa. O julgamento foi iniciado em sessão virtual. O relator Alexandre de Moraes abriu o placar com seu voto a favor do recebimento da denúncia. Em seguida, os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino acompanharam o relator. Caso o resultado se confirme até a data limite, que é essa sexta-feira agora, 14 de novembro, e não haja pedido de vista ou destaque, a próxima etapa será o recebimento formal da ação penal contra Tagliaferro, o que marcaria sua condição de réu. No momento, Tagliaferro está na Itália e o Brasil já iniciou o processo de extradição para trazê-lo ao país para responder ao caso, enfim, aqui no país. Então, também tem esse outro processo, né, professora, que corre ali em paralelo. São alguns processos, até mesmo dentro da trama golpista, a gente vem falando bastante sobre isso, porque pode ser difícil para o entendimento de quem está em casa. São diversos núcleos, né? 2 núcleos já foram julgados, núcleo 1 e núcleo 4. O núcleo 1 das cabeças, que elaboraram a trama golpista, de acordo com a denúncia. E o núcleo 4, que era da desinformação. O núcleo 4 também está mais avançado, e bem diferente do núcleo 2 e do núcleo 3, que vão ser julgados em novembro e em dezembro. Também tem o processo do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, dessa atuação toda dele lá nos Estados Unidos. E agora a gente tem também esse outro ponto, que é do Tagliaferro, que foi assessor do ministro Alexandre de Moraes e agora pode se tornar réu, também ligado a essa questão toda da trama golpista, né, professora? E isso pode ser um elemento novo desse reforço dessas pessoas todas que, mesmo depois do começo do julgamento da trama golpista, a justiça ainda vem encontrando elementos aí de fora que podem ter ajudado nessa elaboração desse golpe de Estado. Exatamente. É importante a gente observar que, como você mesma disse, para o cidadão ir acompanhando tantas nuances, tantos processos, tantas indicações, pode parecer extremamente confuso. Mas os envolvidos, tanto na trama golpista quanto na disseminação de fake news, são inúmeros. E cabe ao judiciário fazer a devida apuração por meio de processo, uma vez denunciado pela Procuradoria-Geral da República, justamente para que isso não passe totalmente sem nenhum tipo de punição, que não tenha na sociedade aquela sensação de injustiça e de que nada aconteceu, né? Quantas vezes a gente ouve, acabou tudo em pizza, não aconteceu nada, ele fez o que fez e ficou de boa. Não. A gente observando que há indícios de autoria e materialidade delitiva diante de uma investigação da Polícia Federal, a formulação da denúncia pelo Ministério Público na figura da Procuradoria-Geral da República, recebimento dessa denúncia pelo Poder Judiciário, tem sim, justamente para que não haja a sensação de injustiça e, muito além disso, eu gostaria até de pontuar essa situação, para que não haja um incentivo, porque um dos efeitos do processo penal é o efeito pedagógico, uma vez que algo que eu planejei, algo que eu buscava ali um fim ilícito, ele é desmantelado pelo Poder Judiciário e aplicado uma sanção, gera um efeito pedagógico também em outras pessoas. No caso da trama golpista e de todo esse aparato envolvendo fake news, envolvendo todos esses assuntos que a gente poderia ficar o dia inteiro falando de tantos desdobramentos, é importante virar e falar, peraí, não dá para atentar contra o Estado de Direito, não dá para atentar contra a democracia, não dá para sair disseminando fake news. O seu direito de liberdade de expressão, ele é um direito fundamental, mas ele não é ilimitado. A gente tem instituições sérias, seguras, constitucionalmente estabelecidas
para fazer o julgamento e a devida apuração. E, claro, se for o caso de condenação, a aplicação e cumprimento de pena por aqueles que violaram a ordem jurídica. Ô, professora, e eu acho que é importante da gente, sempre quando fala sobre esse assunto, reforçar a importância desse julgamento, né? Ou desses julgamentos todos, dessas análises todas, que levam muito a um caminho final ali, que era isso, né? De destruir o sistema eleitoral, que é completamente... não tem nada que o desabone, não tem nada que comprove que ele não é extremamente correto. E também, claro, levar a um golpe de Estado, como a denúncia conseguiu comprovar, e todas essas pessoas estão sendo julgadas, pelo menos de 2 núcleos foram condenadas. A importância, então, portanto, desse ineditismo e para a democracia brasileira, do quanto isso tudo tem sido marcante, para que a gente não volte a passar por isso, ou que não voltem a surgir essas células contra a nossa democracia. Perfeito. Outro ponto que é importantíssimo da gente destacar. O descontentamento com o resultado de eleição vai acontecer enquanto existir democracia, e eu espero que ela exista para sempre. É comum. Se eu votei em A, mas ganhou B, amanhã faz um dia e eu tenho que voltar para minha casa e está tudo certo. O grande problema é quando esse descontentamento se volta contra o próprio Estado. E o que a gente percebeu nas últimas eleições, diante da derrota de um dos grupos, e vai acontecer isso em qualquer situação eleitoral, foi que não é apenas o descontentamento, mas um descontentamento que visava violar a ordem constitucional, visava aplicar um golpe de Estado, quebrar a institucionalidade do Estado brasileiro. Isso é muito sério. Talvez as pessoas que não são do mundo jurídico, que não estão tão íntimas com esse tema, acho que não foi para isso tudo. É para isso tudo, sim. A gente só consegue manter a estrutura de um Estado de direito com as organizações, com as instituições bem formuladas e bem estabelecidas. O sistema eleitoral brasileiro já foi provado, recomprovado, né, se a gente pode dizer assim, que ele é seguro. Ele virou referência mundial de rapidez de apuração, de segurança, de auditabilidade. Então, todos os anos, com eleições, o TSE, os TREs pelos estados provam e comprovam para nós a segurança das urnas eletrônicas, né? O quanto que o nosso sistema é ágil, confiável. Nós não passamos dias. Um voto, por exemplo, impresso, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, a possibilidade de manipulação de resultados é absurda. Aqui não, aqui foi provado que não é. Então, se aquele resultado da urna me gera desconforto, cabe a mim fazer oposição dentro dos limites da democracia, dentro dos limites da Constituição. Então, eu vou me unir com aqueles que, porventura, pensam como eu, vou trazer ali atos de fiscalização daquela gestão, porque a nós cabe fiscalizar a atuação do Poder Executivo, fiscalizar inclusive a atuação do Poder Legislativo. Não é simplesmente chegar, causar uma desordem completa, cometer crimes, quebrar o patrimônio público, gente. Aquilo ali é formado por dinheiro público, é o meu dinheiro e o seu, que foi depredado. O impacto nas contas para reformar tudo aquilo, isso não pode ser aceito, isso não é uma atitude republicana, não é uma atitude de membros de um Estado democrático de direito. Isso leva quase que a uma selvageria de uma atuação. Por isso que a repressão a estes atos ela tem que ser exemplar. Como eu te disse, o efeito pedagógico de uma decisão ela é muito importante. No Brasil não adianta, nós não vamos admitir, que é isso que ela quer nos dizer, nós não vamos admitir que tramas golpistas, que empenhadas golpistas, elas consigam passar impunes a essas situações. Definitivamente não. Então, na minha perspectiva, o que aconteceu em 8 de janeiro, né, foi o transbordar de atos absurdos que a gente já estava vendo há alguns meses,
o uso da máquina pública, conversas com diplomatas, ameaças de todo gênero. A gente teve explosões em Brasília, tivemos quase um atentado ao aeroporto de Brasília. Ora, isso não pode ser admitido. A gente, como eu disse, eu perdi uma eleição, eu vou me refazer contra as minhas emoções e vou virar oposição, vou fiscalizar. E tá tudo certo, daqui a 4 anos a gente tenta mudar o jogo. É isso, a gente conversou com a doutora Virgínia Machado, professora de Direito Constitucional, nos ajudou a entender os próximos passos aí, portanto, do núcleo 1 da trama golpista, em que está o ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como ela reforçou, até o dia 14, os ministros têm ali esse tempo para poderem, inclusive, mudar ali, ajustar os seus votos lá da semana passada, que não aceitaram, né, os recursos das defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros condenados na primeira turma aí no núcleo 1 da trama golpista. E aí sim a gente pode ter o trânsito em julgado e aí sim a gente pode ter o encaminhamento dessas pessoas todas a um presídio Papuda ou um presídio militar. Professora, obrigada, viu? A gente segue conversando com certeza, pelo menos até sexta-feira. Nada deve mudar dentro desse cenário dessas pessoas todas. Valeu, viu?